Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade aqui às nossas videoaulas. Para as anteriores eu peço desculpa a vocês porque como é novo, né? Pelo menos para mim, essa questão de ficar gravando as videoaulas e tal, os áudios não ficaram tão legais, né? Porque eu estava utilizando fone e você tem uma impressão diferente quando você está falando sem, por isso dessa vez eu vou usar um só. Então, eu acredito que vocês já receberam o material que eu enviei previamente, os slides eu me refiro, né? E eu deixei algumas instruções também no slide anterior. Então, nós estamos tratando de procedimentos de auditoria, realização de testes. Essa é, dentro da nossa metodologia, a segunda parte. Então, é necessário, óbvio, que você já tenha assistido a primeira, né? Na primeira parte, eu pedi que vocês tivessem dado uma olhada também, para que, até porque a gente pode se confundir, o conteúdo é novo para vocês, né? Então a gente falou de risco, enquanto nós falamos de controle interno, os 5 elementos do controle interno, que é o cliente, é o auditado que faz. Agora nós estamos falando do risco da auditoria. Então, o auditor ele vai, como eu já falei anteriormente, analisar os controles internos da entidade auditada. Mas ele, enquanto auditor, também tem um risco. Tanto que a norma se refere muito quanto a esse risco. Não só a norma, o livro-texto que a gente utiliza também utiliza com muita frequência esses termos, né? Então, risco de auditoria, falando de uma maneira bem rápida, bem geral, é o risco de o auditor emitir uma opinião errada. Ou seja, ele vai emitir uma opinião dizendo que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante, quando na verdade não estão. Esse risco ele sempre existirá, ele sempre estará presente no trabalho do auditor. Ele não tem como reduzir isso a zero, é evidente. Mas a função dele é adotar diversos mecanismos, a aplicação de diversas técnicas para que esse risco seja de fato reduzido. Então, é isso que a gente tem visto um pouco. Tal. Se você quiser ver e saber mais, né, aprofundadamente sobre isso, tem que observar, tem que dar ida lá naquele livro, nosso livro-texto lá. Então, risco da auditoria, expressar opinião inadequada sobre as demonstrações contábeis que têm distorção relevante, né? Então, nesse slide que está aí na tela, né, os procedimentos que ele adota servem para reduzir esse risco dele emitir uma opinião errada. Ele tem que trabalhar num ambiente ou dentro de um ambiente em que ele tenha a menor quantidade percentual, ou seja, a menor possibilidade de emitir essa opinião de forma errada. Então, não confunda com os riscos que a gente tratou na aula anterior, né? Dentro dessa metodologia, tanto que o livro-texto nosso adota, quanto das normas contábeis, nós temos previstos as questões de riscos presentes nas demonstrações, em nível das demonstrações contábeis e em nível de afirmações. A norma utiliza esses dois termos técnicos. Eles podem parecer iguais, mas eles não são. Então, quando você estiver estudando auditoria, até mesmo em questões cobradas de concurso, questão de exame de suficiência, ele vai utilizar esse termo e é necessário que você os conheça, né? Então, observando essa imagem aí que eu coloquei como exemplo, e voltando a dizer, pessoal, aqui eu estou colocando os principais pontos de cada capítulo, né? Eu necessito que você se aprofunde na leitura do capítulo completo no livro, né? Senão a gente também vai ficar em videoaula, ou se fosse aula online, a gente ficaria aqui
é apenas repassando o material. Então aqui eu estou destacando dentro da metodologia que eu adoto do principal, ou seja, quais são as principais informações desse ou daquele capítulo. Então, essa figura em questão, ela fala, né, por exemplo, de riscos de integridade, né, acima, por exemplo, né, e a coluna da direita, ela informa para que lado isso traria prejuízo dentro das demonstrações contábeis, qual o impacto que ela teria, né? Por exemplo, o segundo nível, existência, ou seja, transações inválidas, o que resultaria, por exemplo, num saldo superavaliado. Já já eu falo sobre esses dois termos que também aparecem em diversas questões de concurso, exame de suficiência, é um linguajar técnico próprio da auditoria. Precisão e corte, né, o registro, corte, direitos e obrigações imprecisos. Eu tenho as duas possibilidades, subavaliação e superavaliação. Da mesma forma, registro contado pelo valor incorreto, superavaliação e subavaliação. O que é isso? Como o nome já indica, superavaliação é quando aquele erro, ou até mesmo a fraude, ele distorce o saldo contábil. Superavaliando é para cima, subavaliando, consequentemente, para baixo. Inclusive, esse tema nós voltaremos a ele quando nós estudarmos fraude, né, que também deve fazer parte da avaliação do auditor e deve também fazer parte do planejamento dele. Então, verifique que, tomando como exemplo, precisão e corte, né, um registro de obrigações ali imprecisos. Né? Eu posso, se eu estou registrando uma obrigação de forma imprecisa, ela pode superavaliar, ou seja, levar o saldo. Se eu estou falando de uma obrigação, ele vai superavaliar o meu saldo do passivo. Né? Se essa obrigação, naturalmente eu registro uma despesa, um exemplo aqui, uma despesa com folha de pagamento, né? Eu registro passivo e os reflexos seguintes, a contrapartida na despesa. Se eu estou superavaliando, ou seja, se eu estou registrando a maior do que deveria, o meu saldo do passivo vai estar superavaliado e o saldo, né, o valor que eu levei para a despesa, estará também superavaliado. Consequentemente, o meu resultado, lucro ou prejuízo, estará subavaliado, porque para o resultado eu joguei mais despesas do que deveria. O mesmo ocorre com a subavaliação. Então, se eu tenho um saldo subavaliado, por isso que aí no caso da precisão e corte, que a gente está usando como exemplo, eu posso ter as duas possibilidades. Geralmente, né, principalmente quando a entidade tende a querer melhorar o seu saldo de balanço, ou seja, apresentar um balanço melhor, ela tende a superavaliar suas contas do ativo e subavaliar suas contas do passivo. O mesmo ocorre com receita e despesa. Receita seria superavaliada, despesa subavaliada. Então, quando analisa a distorção, o auditor tem que lembrar que essa distorção terá sempre reflexos, né? Tanto nas contas patrimoniais quanto nas contas de resultado, afetando lucro e prejuízo. Terá também reflexos fiscais. Por exemplo, se eu estou subavaliando receita, eu estou prejudicando o meu reconhecimento da receita, consequentemente as bases para PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, etc., estarão prejudicados. Da mesma forma, superavaliado. Se eu estou reconhecendo a mais do que deveria, e isso fez parte da minha base de cálculo para imposto, eu estou pagando imposto a maior. Então, tenha sempre clareza quanto à utilização desses termos. Esses termos eles são utilizados a todo momento. Existe um linguajar próprio dentro da atividade de auditoria, seja auditoria interna, seja auditoria externa. Lembrando que aqui estamos falando da auditoria externa. Tá? Falando um pouco, né, como eu disse, nós teríamos aí
distorções, né, os riscos presentes a nível de demonstração contábil, a nível de afirmações. Então, afirmações para fins da norma, para fins do estudo da auditoria, elas são declarações da administração que são explícitas ou não, que são incorporadas nas demonstrações contábeis, né? Então, isso utilizado pelo auditor para considerar os diferentes tipos de distorções potenciais. Então, ela tem uma forma abrangente, nós já vimos e já estudamos isso, né, que quem é responsável pelas demonstrações contábeis é a administração. Então, aqueles números que lá estão são responsabilidade da administração como um todo, né? E então essas afirmações elas estarão presentes de forma, digamos, generalizada dentro das demonstrações contábeis. Por quê? Porque quem determina quais serão as práticas contábeis, qual será o nível de gestão, qual será o tom dos controles internos, já estudamos, né, controles internos, os 5 elementos, ponto a ponto deles. Então, essas afirmações, elas estão presentes em todas as de forma geral dentro das demonstrações contábeis. Quando falar níveis de afirmação, é disso que estamos falando. Elas serão explícitas ou não e estão dentro das demonstrações contábeis. Então, ela pode estar relacionada, conforme eu pensei no slide aí, né, dentro da mensuração e apresentação. E ele traz nesse tópico aí específico, alguns exemplos, né? Todos os ativos que estão dentro das demonstrações contábeis existem ou não. Por isso que eu acabei de mostrar aquela figura lá. Né? Se a entidade está querendo buscar apresentar um balanço com uma situação patrimonial melhor, ela pode colocar ativos que estão distribuídos nas suas demonstrações contábeis que não existem. Né? Contas a receber que não existem, ativos imobilizados que não existem. Né? Todas as transações de vendas foram registradas no período apropriado? Também falei na questão da superavaliação. Se eu quero melhorar meu resultado, eu coloco mais receitas do que eu deveria, ou seja, operações fictícias, por exemplo. Os estoques são demonstrados pelos valores adequados, né? Se tem alguma quebra, se tem alguma perda, se o custo foi baixado corretamente, né? O contas a pagar, né, representam as obrigações da entidade, ou seja, todas estão ali. Todas as transações ocorreram no período e assim por diante. Nesse momento também eu indico que você veja e leia o capítulo 6 do nosso livro-texto, tá bom? Para entender um pouco melhor e ver também outros exemplos relacionados a distorções e risco em nível de afirmações. Né? Então, esses riscos, né, em nível das demonstrações contábeis, como eu falei agorinha, eles tendem a ser generalizados. Né? Então, eles podem estar distribuídos, fazer parte aí de todas as demonstrações contábeis. Esse texto aí, conforme eu já falei nos slides anteriores, tudo isso que a gente está vendo aqui está no livro-texto. Então, né, recomendo e muito que você vá lá e leia todo o capítulo, depois volte a assistir a videoaula. Né? Faça na ordem que você achar melhor. Leia o capítulo e depois veja a videoaula. Ou veja a videoaula, leia o capítulo e retorne à videoaula. Eu tenho certeza que fazendo isso o seu entendimento tende a melhorar. Então, voltando aí. Por exemplo, se o contador-chefe está dando um exemplo de um nível de distorção, não tem competência necessária para as tarefas atribuídas, é bem possível que as demonstrações contábeis tenham diversos erros. Lembrem lá do ambiente de controle, dos elementos de controle que a gente estudou, né? Ou seja, a entidade auditada, a empresa, né? Ela deve realizar e montar esse conjunto de controles e a escolha, por exemplo, do seu contador ou da sua equipe contábil, fiscal, de controladoria é de responsabilidade de quem? Da administração. Se ela fez isso incorretamente, ela está contaminando as demonstrações contábeis. Aqui é somente um exemplo, tá?
Nós temos diversos. Então, esse seria aqui um exemplo possível que é utilizado lá no livro-texto, né? E a avaliação de risco em nível de afirmações refere-se a saldos contábeis, né, individuais, em determinado momento, ou seja, no final do período. Então, tanto nós temos o nível, o risco em nível de demonstrações, nós temos também o risco em nível de afirmações, né? Então, a relevância, né, de cada afirmação ela vai variar de acordo com o saldo contábil, ou seja, do que ela representa dentro do balanço da quantidade que ela movimenta durante o ano e de qual saldo que ela vai apresentar, né? Então, o auditor poderia avaliar o risco, está dando um exemplo aí, nesse caso, do contas a pagar como baixo, e quanto a estoques, né, ele poderia avaliar isso como alto. Então, diferentemente do risco em nível das demonstrações contábeis, quando eu estou falando que está distribuído de uma forma geral, o risco relacionado ao nível de afirmação, ele não é generalizado. Então, eu posso ter uma determinada área, como o exemplo cita, estoques ou contas a pagar, que estão apresentando nível de risco de distorção de forma diferente. Então, quando eu tenho risco de distorção a nível das demonstrações contábeis, eu estou falando disso de forma generalizada, como a gente falou anteriormente. Quando eu estou discutindo e falando de nível de avaliação de risco em nível de afirmações, eu já estou falando de áreas e rubricas específicas, que cada uma delas terá uma classificação de risco diferente da outra, tá bom? Essa figura aí representa um pouco do que a gente está discutindo até agora. Na parte superior, eu tenho lá os níveis, os riscos identificados a nível das demonstrações contábeis. Observe que ele está classificado como baixo. Ele colocou lá a forma até verde, né? Com a cor verde. Nível de afirmações, né? Parcial, ou seja, seria os riscos, né, a nível de afirmações. Então, voltando, a parte superior eu estou falando dos riscos a nível das demonstrações contábeis, a segunda parte eu estou falando dos riscos a nível de afirmações. Então, observem que estoques, né, eu tenho ali a classificação logo abaixo, né, se ele está em risco baixo, se ele está em risco moderado. Então, essa distribuição das linhas em cada nível, né, do que ele está querendo dizer, por exemplo, saldos contábeis de estoque, caixa e contas a pagar. Qual seria a classificação de nível dele? Ele deveria marcá-lo ali como baixo, moderado, alto, de acordo com a avaliação do auditor. Então, ele pode ter uma classificação diferente para cada uma dessas classes aí, né? Observe que a figura acima, ela trata das demonstrações contábeis, os riscos a nível das demonstrações contábeis, então, de forma generalizada. Então, nós encerramos aqui essa segunda parte. Nós vimos basicamente aqui os riscos, né, relacionados a demonstrações contábeis e os riscos relacionados a nível de afirmação. E os procedimentos de auditoria, eles são desenhados e estabelecidos com base nessa identificação de risco. Então, o auditor ele tem que conhecer, ele vai observar, tanto a nível das demonstrações contábeis, quanto a nível de afirmações. Quando eu utilizar esse termo, ou a questão que você estiver resolvendo utilizar esse termo, você já sabe
do que nós estamos falando, do que a norma e do que a literatura fala disso, tá bom? Então agradeço por vocês assistirem até agora e bons estudos. Um abraço.